Meu nome é Jonas. Mais um na multidão, tentando não afundar. Cheguei em casa que nem um zumbi. O corpo doía de tanto carregar peso no trabalho. A cabeça latejava com as preocupações. O salário, aquele dinheirinho suado, tinha caído na conta de manhã, mas já tinha sumido, engolido pelas contas que não esperam. A luz estava para cortar, o aluguel atrasado de novo, e a geladeira só tinha um resto de alguma coisa que já nem lembrava o nome. No grupo de mensagens da rua, a notícia fria. O Fabrício, vizinho gente boa, sempre com um sorriso, tinha se mandado dessa para melhor. Deixou uma carta curta, escrita às pressas. Perdi tudo no Tigrinho. Desculpa, mãe, não aguento mais. Senti um nó na garganta. Fabrício. Mais um levado por essas pragas de jogo online. Eu mesmo já tinha me arriscado umas vezes, naquela esperança besta de ganhar uma grana fácil e sair do sufoco. Sorte que parei a tempo. Ou azar, sei lá. Continuava no mesmo buraco de sempre. Joguei o corpo no sofá velho. A mola de sempre fez aquele barulho seco, irritante, como um osso quebrando. Liguei a televisão, qualquer coisa para não pensar. Para anestesiar a cabeça, passava uma daquelas sessões chatas do Congresso. Uma CPI, dizia a legenda. O assunto? Uma mulher. Jovem, bonita, um rosto que parecia de anjo, mas com um olhar frio que dava arrepio. O repórter, com aquela voz empolada, explicava que ela estava sendo interrogada. Acusada de chefiar uma seita digital, um esquema disfarçado de entretenimento online. Um jogo de apostas que, segundo as denúncias, arrastava milhares de pessoas para o fundo do poço todo santo dia. Chamavam só de o jogo, assim mesmo, com letra maiúscula, como se fosse uma coisa viva, uma entidade. As vítimas, na maioria, gente como eu, como o Fabrício, trabalhador, endividado, desesperado por uma saída, viciados. A CPI mostrava depoimentos de famílias destruídas, gente que perdeu casa, emprego, a dignidade. Tudo por causa do tal jogo. Mas a mulher na TV, ela sorria. Um sorriso calmo, quase debochado. A CPI parecia um palco montado só para ela. Cada pergunta dos deputados era uma chance para ela mostrar o quanto não estava nem aí. Quando um deputado mais exaltado, de bigode e testa suada, perguntou aos berros se ela tinha feito algum tipo de pacto com o diabo para ter tanto poder e enganar tanta gente, ela deu uma risadinha e respondeu, com a voz doce como veneno. Eu, Excelência? Não, imagina. O diabo é que trabalha para mim. Ele é meu estagiário. Os políticos no salão riram. Todos eles, alguns com a mão na boca, outros soltando gargalhadas altas, como se fosse a melhor piada do mundo. O deputado que perguntou ficou vermelho, sem saber o que dizer. Mas eu vi. Juro por Deus, eu vi. Atrás dela, no fundo do salão da CPI, perto de uma cortina pesada e escura, tinha uma figura. Parada, alta, escura como a noite. Não dava para ver o rosto direito, mas eu vi os chifres. Curtos, grossos, saindo da testa. E os olhos. 2 pontos vermelhos, como brasas acesas no escuro, olhando fixo para ela. Nenhum dos políticos, nenhum dos repórteres, ninguém ali parecia notar a presença daquela coisa. Só eu via. Ou será que só eu estava prestando atenção de verdade? Na tela, a mulher pegou o celular chique, ajeitou o cabelo e tirou uma selfie fazendo um biquinho. Depois, com a maior naturalidade do mundo, ela virou o celular na direção da figura escura atrás dela e disse, ainda sorrindo, sorria, meu amor, essa vai pro feed. O flash da câmera do celular dela estourou na tela da minha TV e eu juro, naquele segundo senti um arrepio na espinha. Senti como se alguma coisa tivesse me olhado de dentro da televisão. Um olhar frio, pesado. Meu peito apertou, faltou ar. Tentei mudar de canal apertando o botão do controle remoto com força. Nada. A imagem da CPI tinha travado. A mulher continuava lá, sorrindo, com o celular na mão. E então ela olhou direto para a câmera da TV. Para mim. Você aí cansado da vidinha de merda? Tá pronto para jogar de verdade e mudar tudo? A televisão desligou sozinha. Um estalo e tudo ficou escuro. O silêncio da minha sala pequena pareceu ainda mais pesado. Meu celular, que estava jogado no sofá, vibrou. A tela acendeu. Uma notificação. Você foi escolhido.
Uma oportunidade única de virar o jogo da sua vida está te esperando. Clique aqui e jogue. A primeira rodada é por nossa conta. Meu dedo tremeu em cima da tela. Clique aqui e jogue. As mesmas palavras que o Fabrício vivia repetindo antes de tudo. Não cliquei. Mas o som veio mesmo assim. Do nada. Um som de roleta girando, rápido, cada vez mais rápido. E uma risada baixa no fundo. A mesma risada debochada da mulher na televisão. Olhei para a tela do celular, apavorado. Tinha uma foto nova ali, uma selfie. Era ela, a chefona da seita, sorrindo. E do lado dela, abraçando ela por trás, a figura escura, os chifres bem visíveis agora, os olhos vermelhos brilhando. E atrás dos dois, na multidão de um lugar que parecia uma festa estranha, cheia de luzes piscando e gente com olhares vazios, eu vi o Fabrício, sorrindo um sorriso que não era dele, e outros rostos, rostos que eu conhecia do bairro, gente que tinha sumido, gente que diziam que tinha se afundado em dívida de jogo. Todos eles sorriam, um sorriso forçado, morto, como se o inferno fosse só mais uma live que você não consegue fechar, não importa o quanto tente. Fiquei encarando a foto no celular, o coração parecendo uma escola de samba desgovernada no peito. O Fabrício ali, sorrindo daquele jeito, não podia ser. Ele estava morto. A carta, a risada da mulher da TV ecoou de novo, mas dessa vez parecia vir de dentro do meu próprio apartamento. Olhei em volta, assustado. Nada. Só a escuridão e o cheiro de mofo do sofá velho. O celular vibrou de novo. Outra mensagem. Jonas, né? Sabemos que a grana tá curta. Que tal R$ 500 agora, só para começar a brincadeira? É só um clique. O Fabrício tentou. Quase chegou lá. Como eles sabiam meu nome? Como sabiam do Fabrício? O medo começou a virar pânico. Joguei o celular longe, como se ele fosse queimar minha mão. Ele caiu no tapete velho, a tela ainda acesa com a foto macabra. Tentei acender a luz. O interruptor fez cleque, mas nada. A luz tinha sido cortada mesmo. Ótimo. Escuridão total, só a luz doentia da tela do celular, iluminando um pedaço da sala. Lembrei do Fabrício, das últimas vezes que o vi. Ele estava sempre no celular, os olhos vidrados, um sorriso nervoso no rosto. Falava sem parar do jogo, de como ia ficar rico, de como ia tirar a mãe do sufoco. Mostrava os ganhos na tela, valores altos, mas que sumiam tão rápido quanto apareciam. E as perdas? Ele nunca falava das perdas, mas a gente via. As olheiras, a magreza, as roupas velhas ficando ainda mais gastas. Uma vez ele me chamou para jogar. É fácil, Jonas. Tu aposta um trocado e pode ganhar uma bolada. Olha aqui, ganhei 500 hoje. Eu quase fui. A tentação era grande, mas alguma coisa me segurou. Talvez o olhar desesperado no fundo dos olhos dele, mesmo quando ele sorria. Agora o convite era para mim, e parecia muito mais pessoal, muito mais perigoso. De repente a TV ligou sozinha de novo, mas não era a CPI. Era uma imagem escura chuviscando, e no meio do chuvisco comecei a ver um rosto, o rosto da mulher, mas diferente. Os olhos dela estavam completamente pretos, e o sorriso era largo demais, cheio de dentes pontudos demais. Jonas! A voz dela saiu da TV, arrastada como se viesse de muito longe. Não adianta fugir. O jogo já começou para você. Todos os seus amigos estão aqui, esperando. A imagem na TV mudou. Mostrou um lugar que parecia um cassino, mas todo vermelho e escuro. Pessoas com máscaras de animais dançavam uma música estranha, hipnótica. E no meio delas, o Fabrício, de novo. Ele acenou para mim, o mesmo sorriso morto no rosto. Vem, Jonas, é divertido. A voz dele saiu da TV, mas não era a voz do Fabrício. Era uma imitação ruim, forçada. Senti um cheiro forte de enxofre no ar. E um frio. Um frio que não vinha da janela, mas de dentro. E se o diabo não fosse só uma figura? E se fosse o próprio jogo? Um vírus? Uma inteligência artificial do mal que se alimentava do desespero da gente? Ou algo pior, algo de outro mundo que tinha achado um jeito de entrar nas nossas vidas pelas telas que a gente não larga mais? Peguei o celular do chão.
A notificação ainda estava lá. Clique aqui e jogue. E se eu não fosse só mais uma vítima? E se eu tivesse alguma chance? Alguma coisa que eles não sabiam? Bobagem, eu era só o Jonas, o fudido de sempre. Mas, e se a realidade já estivesse toda bagunçada? E se aquela CPI, a morte do Fabrício, tudo isso fosse parte do jogo, uma armadilha para me puxar para dentro? Minha cabeça estava um nó. O medo era tanto que eu não conseguia pensar direito. Então, a figura escura com chifres apareceu. Não na TV, não no celular, mas no canto da minha sala, parada, me olhando com aqueles olhos de brasa. Ele era ainda maior e mais assustador pessoalmente. O cheiro de enxofre ficou insuportável. Ele não disse nada. Só levantou uma mão com garras compridas e apontou para o celular na minha mão. O convite, a oportunidade única. O inferno estava me chamando e parecia que eu não tinha muita escolha a não ser atender. Meu dedo, tremendo como vara verde, moveu-se em direção à tela.